Você disse que você fez algumas. Você lembra? Lembro. Cara, teve a maior de todas, que foi acabar com a taxa do Uber aqui em São Paulo. E não só do Uber, dos aplicativos. A prefeitura tinha aprovado uma taxa que ia cobrar R$2 sobre toda a viagem de Uber e de aplicativos de entrega. Caramba. Então eu fiz uma conta, eu pedi os dados para a CPI dos aplicativos que tinha no município. Eles mostraram que da Uber tinha em média 25, 30 milhões de corridas feitas por mês. Ou seja, já de cara aí uns 70 milhões. Então aí eu já fiz. Aí eu fiz a conta de, sei lá, 20. Vamos dizer aqui, sei lá, 300 milhões de corridas por ano. É um número factível ali, sendo que é 25 milhões por mês, mais ou menos. Né? Uma taxinha de R$2 ali, a gente tá falando de 600 milhões de reais. 600 milhões Isso só no Uber, né? Na cidade ainda tem os outros aplicativos, né, menores. E ainda tem os aplicativos de entrega, né? Que fazem, assim, quantas viagens não é feito. Então, eu fico feliz de poder dizer isso, que, hoje em dia você pede aí seu Uber, teu iFood, teu Rappi, qualquer aplicativo que você pede, você poderia estar pagando uma taxa de R$2 sobre cada entrega que você fizesse. E você não faz graças à ação que eu fiz na justiça, e a gente conseguiu barrar esse absurdo. E não só pra quem é de São Paulo, né? Porque tem aquela coisa, muita coisa que é feita aqui começa a expandir. Eu acho que graças a essa ação a gente criou aí uma jurisprudência para que esse tipo de taxa não seja feita em outros municípios. Então é uma economia bilionária. Isso sem contar também... Isso você fez sem... Detalhe, pessoal. Isso o Renato fez sem mandato. Sim. Como um cidadão. Sim, sim, exatamente. Como é que você conseguiu? Cara, primeiro eu fui ver como que dava pra fazer, né? O que poderia ser feito. Eu falei, cara, eu preciso provocar o Procurador-Geral de Justiça a ele entrar com uma ADIM, porque a gente não pode pedir ADIM porque a gente não tem um partido, né? Então só poderiam fazer partidos, etc. Tentei por meio dos partidos, ninguém quis comprar essa briga. Fui lá, fiz a representação pro Procurador-Geral de Justiça, ele comprou a briga, entrou com a ADIM e a Justiça barrou. Então... Cara, isso foi fabuloso. Sim, cara. sim. Parabéns. Porque, tipo, numa tacada você economizou Sim. bilhão. E eu lembro quando aprovou essa taxa... Nesses meus 10 bi eu nem contei. 1 bilhão que o Renato economizou só fazendo isso como cidadão sem mandato. Eu queria pedir voto já pra você. Só não posso fazer isso, mas tô aqui me coçando pra isso. Porque, um cara que faz um negócio desse... Falem vocês. O cara que faz um negócio desse não merece ser um deputado estadual? Ou quem merece é o Boca Aberta? Pois é. Não, e quando aconteceu isso da taxa do Uber, eu lembro que a gente precisa fazer alguma coisa. Puta, não dá por isso. Esse outro aqui também não vai dar. E aí surgiu essa ideia, eu fiz, cara, no dia. E 1 mês depois, 2 meses no máximo, tava barrada a taxa do Uber. Até, né, quando o Procurador-Geral de Justiça, ele vai, como a ação era minha, ele vai te avisando, né, do passo a passo, o Ministério Público, etc. Foi me avisando e eu, caraca, eu vou barrar o negócio e tal, e consegui. E, enfim, essa foi uma grande conquista. E, cara, tem outras ações, né? Junto com o Arthur, suspendemos o contrato de publicidade da Lesp, que era 30 milhões. 30 milhões. 30 milhões. Que era algo bizarro, assim, né? Quem é de São Paulo... Eles iam fazer que tipo de publicidade? Você tava assistindo a novela Pantanal, aí do nada... lá, Assembleia Legislativa trabalhando por você. Veja como os nossos deputados são lindos e maravilhosos e trabalham em prol da população. No horário nobre da Globo. Olha o que tem um cara, eu acho que esse cara deve ser petista, ele tá falando aqui, eu vou até responder. Raciocínio do MBL. Lula teria roubado 10 bilhões. Eu não votei no Lula, logo economizei 10 bilhões. Não, Bruno. Eu estou dizendo que com projetos desse tipo que o Renato está falando, barrar a publicidade da Lesp, barrar auxílio disso e daquilo, penduricalhos, barrar isso, barrar aquilo, tirar taxas que não deveriam ter. Com tudo isso, somando Kim, Arthur, Renato eu nem contei, tô contando aqui. Nós já economizamos mais de 10 bilhões. Não é um negócio assim abstrato, são coisas concretas. O Renato está dando exemplos extremamente concretos. Sim. Havia uma taxa, essa taxa ia ser implementada, porque se não fosse ele, não seria ninguém. Essa é a grande realidade. Né? Tanto que, por exemplo, você entrou... Foi ação única. É isso. Você entrou com uma ação, mas não tinha outra ação. Foi a sua. Sim. Então, assim, ele entrou com uma ação e ele fez acontecer. E ele tirou uma taxa de R$2 de todas as entregas de Uber, de iFood, de Rappi, de 99.
Então, assim, isso é uma economia real. A outra você estava citando aí. Teve a suspensão do contrato de publicidade da Lesp de 30 milhões. Teve outra ação que ainda está na justiça que eu fiz junto com o Arthur, que era uma ação que, cara, na Assembleia Legislativa tinha funcionário recebendo licença-prêmio, né? E aí eles fazem lá uma maquiagem na licença-prêmio contra a decisão que já existe do STF, pra ganhar grana pra cacete. Tinha gente que acumulava licença-prêmio e ia lá e tirava, sei lá, 400 mil reais do nada. Com base nessas licenças-prêmio, sem os descontos que deveriam, acima do teto, Sim. como não podia. Essa é uma ação, assim, que é difícil até calcular o valor dela, mas, assim, é algo de dezenas de milhões tranquilamente, que a gente questionou na justiça. Até a imprensa deu bastante destaque quando a gente fez. Quem quiser pesquisar melhor, integrantes do MBL querem barrar licença-prêmio acima do teto na Lesp. Procurem depois aí as notícias. Mas essa ainda não andou. Difícil andar, Ricardo, porque infelizmente, né? E, bom, vou falar, foda-se. A Assembleia Legislativa e outras casas legislativas têm uma relação muito próxima com os tribunais de justiça. Né? E aí digamos que um deixa passar uma licencinha prêmio de centenas de milhares de reais, de outro, aí passa um aumentinho ali pro judiciário, aí vão equilibrando as coisas, é um joguinho ali combinado entre dois poderes estaduais. Isso existe, vocês conhecem muito bem, então essa é uma ação difícil de andar, mas eu proponho, como se for deputado ano que vem, de passar isso por lei, de ter isso registrado por lei, de proibir esses ganhos acima do teto com outros penduricalhos, como a licença-prêmio. Esse é um projeto que não tem lá na Lesp. Eu fiz essa ação com o Arthur, já foi esse ano, então, como não andou, depois a gente veio com a ideia de fazer um projeto para isso. Felizmente o Arthur foi cassado, mas é um projeto que certamente a partir de 2023 será protocolado. E tem uma coisa, né? Porque se rolar a bancada, os 4 forem eleitos, vai ter uma força. Vai ter, 4 vezes mais força, 4 vezes mais representação. Mesma coisa no federal. A gente tem tudo que a gente faz em nível federal está nas costas de uma pessoa, que é o Kim Kataguiri em 513. Uma curiosidade. Se tiver 2, já aumentou 200%. Né? E uma curiosidade, Ricardo, lá na Lesp, a gente barrou, né, o Auxílio Peru, ação do Rubinho. Os contratos de publicidade, fizemos esse questionamento de lá. E ainda tem outra ação que eu tô preparando aí, de outra barbaridade que tem lá na Assembleia. Mas, cara, ao longo desse tempo, os funcionários lá da Assembleia, assim, era o famoso café chegava gelado lá no gabinete do Arthur. Imagina. Né? Então, computador quebrou, que pena, quebrou. Não, quando o Rubinho tirou o negócio lá da... Não, foi um alvoroço, Queriam matar o Rubinho. Pois é. O do Arthur, depois que a gente fez essa da licença-prêmio, eu lembro até que eu fui protocolar algum documento. Eu tô tentando até me lembrar qual que era. 100% presa, desculpa, eu sou burro. É o documento sobre isso da licença-prêmio que eu falei. Eu vou fazer um questionamento interno pro meio do gabinete do Arthur aqui, pra eles ver se eles me respondem sobre a licença-prêmio. Eles deram a resposta toda escorregadia. Eu usei aquela resposta deles pra entrar com a ação. Então foi uma falta cavada ali. Só que quando eu fui protocolar isso, o pessoal lá já... mas pra que é esse daqui, né? Interessante. Não, legal. Não, legal saber o apreço, né, do deputado Arthur aqui pelo corpo técnico, né, da Assembleia. Não é falaram assim? Opa, desse jeito. Então, assim, era até meio ameaçador. Falei, poxa, pois é. Parece que tem gente aqui ganhando 400 mil reais por mês, né, de licença-prêmio. Então, a gente vai questionar, ver se é isso mesmo. E se for de acordo... 400 mil por mês? Por mês. No mês que eles pegavam as licenças-prêmio acumuladas, né? Nossa, sim, né? É uma farra do boi. É uma farra do boi. E assim, cara, a gente conhece. Eu falo, o bom de eu ter trabalhado lá com o Arthur é que a gente já tá preparado pra enfrentar essas coisas que a gente já enfrentou ao longo desses últimos anos. Então é isso aí. Enfim, tem essas 3 ações aí que eu acho que, dá uma economia bilionária. E, enfim, de coisas que a gente fez aí que, cara, sinceramente, se não tivesse a gente, ninguém faria. Isso não teria sido feito, não teria sido questionado até hoje.